Olá, boa noite a todos. Estamos aqui mais um dia para nós falarmos um pouquinho sobre tomada de decisões. Quero dar graças a Deus por estar mais uma vez aqui depois de um dia de trabalho, né? Um dia de luta. E agora na hora do nosso descanso, mas nós vamos aqui bater um papo. Essa é a segunda parte do nosso vídeo, da nossa live. Nós gravamos uma live semana passada falando a respeito das tomadas de decisões. E na live passada nós falamos a respeito da vida estando repleta de desafios. E também nós falamos que existem decisões que são simples e outras complexas. E ainda um terceiro ponto que nós tratamos foi sobre a ação imediata em algumas tomadas de decisões, ações que têm que ser tomadas de pronto, imediatas, e também de ações que levam às vezes meses, anos, decisões que levam meses, anos, aquelas que têm que ser melhor estudadas. E nessa noite nós vamos para a segunda e última parte dessa live, em que nós vamos falar de escolha, ação e percepção. São três parâmetros muito importantes na tomada de decisões para que nós tomemos decisões mais assertivas. Eu salientei no vídeo passado que a ideia de tratar desses assuntos não é que nós vamos a todo momento tomar as decisões corretas, mas é que nós vamos, na medida do possível, tomar as decisões mais assertivas. Vamos conseguir tomar decisões melhores através desse estudo mais aprofundado a respeito da tomada de decisões. Também quero falar para vocês que aqueles que não conseguiram chegar no horário da live, muitas pessoas falaram comigo, falaram, não vou conseguir assistir a live nesse horário que foi marcado, eu tenho compromisso. Então, eu quero dizer para você que essa live vai estar lá no Facebook, ou melhor, vai estar lá no YouTube. No Facebook nós estamos aqui, nós vamos estar lá no YouTube. A outra live já está lá, já postei no canal Carlinhos Silva, lá no YouTube. E essa também nós vamos postar lá. Todas as lives que nós vamos fazer ao decorrer dos dias aí, ao decorrer das semanas, nós vamos postar no YouTube para que você possa também acompanhar o nosso conteúdo, aquilo que nós estamos postando aí, que estamos falando. A ideia dessas lives é que nós possamos compartilhar algum conteúdo proveitoso para você. Nós possamos compartilhar conhecimento, nós possamos conversar, que nós possamos aí trocar ideias e também receber sugestões. Nós estamos aqui não só para falar, mas também para aprender, para receber sugestões também. E nessa parte 2 dessa live, na qual nós vamos falar a respeito de escolha, ação e percepção, eu quero dizer para você que a escolha, ela é feita tanto na família, na igreja, na empresa. Em todo momento da nossa vida, nós estamos fazendo escolhas. A todo momento, nós estamos escolhendo algo. Eu escolho estudar ou eu escolho descansar. Eu escolho ir na praça ou eu escolho ir dormir. A todo momento, por mais simples que sejam as escolhas, eu estou fazendo escolhas a todo momento. Só que no contexto em que nós estamos conversando aqui, nós estamos falando de escolhas mais complexas, escolhas que elas vão refletir diretamente na nossa vida. Elas vão refletir
de uma forma tal, como nós mencionamos na primeira parte, que ela vai gerar consequências. E o nosso desejo é o quê? Que isso gere consequências positivas. Porém, nós podemos ter algumas escolhas que venham a gerar consequências negativas. Isso é algo que nós vamos aprendendo no dia a dia, nós vamos aprendendo com a experiência, nós vamos aprendendo a tomar escolhas melhores, a ter escolhas melhores no decorrer da nossa vida. Ao longo dos anos, nós vamos melhorando nossas escolhas. E hoje eu quero trazer aqui um versículo para iniciar, um versículo bíblico, porque nós estamos trabalhando aqui esses assuntos e nós estamos pegando como base alguns versículos bíblicos que concernem com esses assuntos que nós estamos tratando. E hoje aqui eu quero trazer para você Provérbios, capítulo 3, verso 31, que ele vai dizer assim: não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. Quem lê Provérbios sabe que é um livro que traz muita sabedoria, traz muitos conselhos práticos para a vida do homem, para a vida da mulher. E nesse versículo 31 do capítulo 3, ele vai nos aconselhar a não escolher nenhum dos caminhos do homem violento. Então ele pega como referência uma pessoa má, uma pessoa que tem atitudes reprováveis diante da sociedade, uma pessoa que não contribui para o bem comum, uma pessoa que ela pratica a maldade, e ele pega como base essa pessoa para que nós não sigamos esse tipo de caminho, para que nós tenhamos uma escolha diferente, para que nós escolhamos algo de bom para a nossa vida, para que nós tenhamos consciência de que a escolha que nós fizermos hoje, ela vai refletir na nossa vida amanhã. Então, essa é a importância de saber escolher, essa é a importância de analisar os fatos, de pensar, de repensar aquilo que eu vou fazer, de colocar ali numa planilha as minhas escolhas e dizer, eu tenho essa opção, eu tenho essa opção, eu tenho aquela opção, qual que vai ser a melhor para a minha vida, qual que vai ser a melhor para a vida da minha família, qual que vai gerar consequências boas para a minha vida. Então eu preciso pensar no amanhã. Nós sabemos que o futuro, que o nosso amanhã está nas mãos de Deus, mas Ele nos deu também a responsabilidade de nós pensarmos no nosso amanhã, de nós tomarmos decisões assertivas hoje, para que nós não venhamos a sofrer as consequências amanhã. Então é algo que Deus colocou na nossa responsabilidade, de nós fazermos escolhas corretas, de nós procurarmos não seguir, como diz lá em Provérbios 3:31, o caminho do homem fraudulento, o caminho do homem violento. Então aquilo que eu estou vendo que não funciona, por que eu vou escolher aquilo? Há um provérbio aí que diz, um provérbio popular, que diz que o homem sábio, o homem inteligente aprende com os próprios erros, mas o homem sábio, ele aprende com os erros dos outros. Ele está vendo que não está funcionando aquilo, então ele não vai procurar tomar aquela atitude. Então o primeiro passo da segunda parte dessa live, que nós estamos falando sobre tomadas de decisões, é que nós tenhamos escolhas corretas, que nós façamos escolhas corretas. Segundo ponto, muito importante também, meu primo Valdecir Alexandre está ali assistindo junto com nós, e ele fez um comentário aqui: bom conselho, sabedoria divina. Um grande abraço aqui para o meu primo presbítero Valdecir. E também está aqui o João Daniel e também o Jonathan, estão aqui junto de nós, já chegaram por aqui, daqui a pouco o pessoal vai chegando e nós vamos falando. E essa live ela vai ficar gravada lá no YouTube. Então aqueles que não conseguiram chegar no horário, eles podem acessar depois lá o canal Carlinhos Silva, que vai estar lá no YouTube,
Aí lá você pode também curtir, comentar, compartilhar, para que mais pessoas se apropriem desse conhecimento. Então, no segundo ponto, nós temos aqui a tomada, toda decisão precisa ser acompanhada de uma ação. Toda decisão precisa ser acompanhada de uma ação. Não há como eu tomar uma decisão se eu ficar inerte. A nossa vida, o passo a passo da nossa vida é formado por decisões, mas eu não posso ficar inerte. Nós vemos aqui no primeiro ponto que Deus deixou a responsabilidade para nós de pensarmos no amanhã, de fazer a escolha daquilo que nós queremos viver, daquilo que nós queremos desfrutar. Mas eu não posso ficar parado, eu preciso ter uma ação. Eu não posso ficar inerte, eu não posso estacionar a minha vida por causa das dificuldades. Eu não posso ter uma vida negativa dizendo eu não sei fazer, eu não consigo fazer, eu não posso, é difícil. Tem pessoas que elas só observam os lados negativos da vida. Elas só enxergam os problemas, elas só focam nos problemas. E elas acabam por ficar inertes. Elas acabam por estacionar na vida e elas não têm ação. Elas não agem, elas não avançam. E hoje eu chamo você para avançar, para sair da inércia, para se movimentar. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Eclesiastes capítulo 4, verso 11. Eclesiastes 4:11. Então aqui, o pregador já havia orientado aquelas pessoas. Olha, se você fica olhando para o vento, você nunca vai semear. Porque a gente sabe que no passado eles iam lançando a semente, eles abriam as covinhas ali, iam lançando a semente, e se tivesse um vento muito forte, a semente, porventura, sairia fora da cova e ia atrapalhar ali o seu trabalho. E aquele que olha para as nuvens, ele não cega também, ele não colhe, porque ele fica imaginando, será que vai chover? Será que o tempo vai estar bom? Não é que nem os dias de hoje que a agricultura está muito avançada e o pessoal aí, eles fazem aqueles estudos via satélite e veem o tempo, como é que vai ficar e conseguem aí ter uma assertividade melhor nas suas colheitas e no seu plantio. Mas naquele tempo não. Então, aquele homem que ele ficava ali inerte, olhando para o vento, aquele homem que ficava inerte, olhando para as nuvens, ele não prosperava. Porque ele não plantava e ele não colhia. E nós precisamos plantar uma semente para o amanhã, porque nós queremos colher. Se você quer colher no amanhã, você precisa plantar uma semente hoje. Então você precisa de ação, você precisa se movimentar, você precisa correr atrás. Ah, Carlinhos, entrou pandemia, entrou tanta coisa e eu estacionei minha vida, eu parei meus estudos. Eu queria um novo emprego, eu estacionei, eu fiquei com medo. E cadê a nossa fé? Nós precisamos ter fé e avançar. Nós precisamos acreditar num amanhã melhor. Nós precisamos acreditar em dias melhores. Nós precisamos ser pessoas positivas. Mas para isso, nós precisamos de ação. Nós precisamos avançar. Então você precisa semear. Você precisa lançar semente. Para de olhar para o vento. Para de olhar para os ventos que passaram na sua vida. Para de olhar para os ventos que vêm a todo momento na sua vida. E você fica com medo, achando que não vai conseguir atravessar. Lança semente. Aquele que lança semente, ele tem que ter paciência. Às vezes nós lançamos a semente hoje e já queremos colher a semente amanhã. E muitas vezes nós precisamos aguardar um tempo para que essa semente ela possa germinar.
Então nós precisamos ter paciência. Aquele que ele lança a semente, ele tem que esperar pacientemente para que venha aquela chuva serôdia e ele colha os frutos. Mas também você sabia que tem pessoas que, além de ter medo de semear, no momento da colheita também elas sentem medo? As pessoas sentem medo de colher aquilo que elas próprias plantaram. E nós não podemos temer aquilo que nós plantamos. Nós temos que conhecer a semente que nós plantamos. Se você conhece a semente que você plantou, você não pode ter medo da colheita. Se você conhece aquilo que você semeou, você não pode ter medo da colheita. Porque se você semeou boa semente, se você semeou bom fruto, você vai colher bons frutos. Se a semente é boa, o fruto vai ser bom. Então você não pode temer a colheita, você não pode ter medo de prosperar. Porque quem é aquele que planta? Quem é aquele que joga semente, não esperando colher um bom fruto? Eu nunca vi. Eu quero plantar hoje para colher posteriormente. A gente sempre costuma dizer, eu quero plantar hoje para colher amanhã. Não que seja de imediato, mas é uma maneira da gente dizer. E o nosso desejo é colher bons frutos. O meu desejo é colher bom fruto. E o seu desejo também, eu creio, que é colher bons frutos. Então tenha ação, saia da inércia. Levanta desse sofá. Levanta dessa cama. Vai para a luta. Que é isso que Deus tem preparado para você. Você precisa conhecer o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus para a sua vida é que você avance, que você seja feliz, que você seja abençoado. Não fica olhando só para as lutas, para as provações, para as dificuldades. Olha para aquele que te chamou. Olha para Jesus. Tenha fé em Deus. E você com certeza você vai avançar. Então tenha ação. Você tendo ação, você fazendo a tua parte, Deus faz a dele na sua vida. Terceiro ponto que nós queremos aqui mencionar hoje. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui nesse áudio. Nós estamos aqui também com um vídeo e ele deu uma paradinha aqui. Vamos ver. Ok. Vamos lá, vamos aqui aumentar o volume. Consegui. Aqui, agora tem um fundo musical. Então vamos lá. Na tomada de decisão, é preciso reconhecer a realidade dos fatos. Na tomada de decisão é preciso reconhecer a realidade dos fatos. Agora nós estamos falando sobre o quê? Nós estamos falando sobre percepção. Nós falamos aqui da escolha. Nós falamos aqui sobre a ação. E agora nós estamos falando sobre percepção. E sobre percepção, eu trago um versículo muito interessante aqui que diz assim, na carta aos Filipenses. Filipenses capítulo 1, verso 9. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais, olha só, mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Essa ciência que ele está falando aqui é a percepção. Hoje em dia, por que as pessoas se perdem naquilo que estão fazendo, naquilo que estão pensando? Se perdem na maneira de agir, se perdem nos relacionamentos, se perdem na sua área profissional.
Por que as pessoas se perdem tanto? Porque falta percepção, falta sensibilidade para ver o que está acontecendo ao seu redor. É necessário ver o que está acontecendo ao seu redor. É necessário ver as coisas como um todo. Às vezes nós pecamos nos relacionamentos porque nós acabamos julgando as pessoas e falhando na percepção. Às vezes discutimos por falta de percepção. Às vezes julgamos alguém por falta de percepção. Porque muitas vezes nós olhamos a uma situação de imediato, mas nós não procuramos os detalhes daquela situação. E nós já tomamos ali de pronto, ali nós já criamos em nós um julgamento temerário. Então eu preciso perceber as coisas que estão acontecendo ao meu redor. Porque a percepção, ela é algo muito profundo. A percepção, ela não está apenas no sentido, mas ela está no intelecto. E o nosso intelecto, ele descreve, identifica a capacidade de nós, da mente humana, de chegar a conclusões corretas sobre o que é verdadeiro e sobre o que é falso. Então, antes de nós falarmos de alguém, antes de nós julgarmos alguém, nós precisamos pensar nas conclusões. Nós precisamos administrar os nossos pensamentos. Será que isso é verdade mesmo? Será que isso que me disseram é verdade? Será que eu conheço todo o contexto daquela situação em que essa pessoa está envolvida? Então há vários filtros que eu preciso colocar entre aquilo que eu pensei e entre aquilo que eu vou decidir. Entre aquilo que eu pensei e entre aquilo que eu vou falar. Porque às vezes com a palavra eu posso destruir um relacionamento. Através de uma palavra mal colocada, eu posso criar uma situação de conflito. E nós sabemos que um conflito, depois de iniciado, para se administrar esse conflito e para voltar ao normal, é muito mais difícil. Então é mais fácil eu fazer uma análise mais profunda daquela situação do que eu criar um conflito. Porque daí eu vou ter dois problemas. Porque até então eu tinha só um. Qual que era o meu problema? Eu tinha uma dúvida sobre alguém, eu tinha uma dúvida sobre uma situação. Mas a partir do momento que eu tomei uma decisão infundada, que eu tomei uma decisão precipitada sobre aquela situação, eu vou ter dois problemas. Eu continuo com aquela dúvida e agora eu tenho um conflito com aquela pessoa. Então eu tenho dois problemas agora. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Ed Silva, lá de Apucarana. Está aqui nos assistindo. Antônia Barreto também está aqui junto de nós. Edson Ramos. Uma boa noite, um abraço para vocês aí. E é um prazer ter vocês aqui junto de nós. Hoje nós aqui falando a segunda e última parte do nosso vídeo sobre tomadas de decisões. Onde nós queremos aqui chegar num consenso para que nós tomemos decisões mais assertivas na nossa vida. E é interessante tratar desse assunto numa época dessa também, pois esse é um ano eleitoral. Não vou falar aqui de partido A ou B, ou de preferência política A ou B, mas é um ano de tomada de decisões. E o que nós estamos fazendo para que nossas escolhas sejam assertivas? O que nós estamos fazendo para que nós façamos escolhas melhores? Para que nós tenhamos uma ação na hora do voto em que nós ativemos a nossa percepção sobre o contexto político nacional, sobre o contexto político da nossa nação. Porque as nossas escolhas para esse ano, as nossas escolhas elas vão refletir na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos netos.
Porque o que nós vamos decidir não é uma simples coisa, é o futuro da nossa nação. É o futuro do nosso país. E nós temos passado aí por momentos difíceis, por momentos aí, situações complicadas, e em outubro nós temos aí a oportunidade de tomar a decisão sobre aquilo que nós queremos para o nosso futuro. Então, é um momento muito oportuno para a gente estar tratando desse assunto de tomada de decisões, assunto sobre escolhas melhores, assunto sobre ação, sobre ir para frente, sobre não estacionar. Até no nosso pensamento a respeito de política, nós precisamos ter uma ação. Qual é a ação, Carlinhos, que nós precisamos, que nós podemos ter sobre a política brasileira? É conhecer o seu candidato. A ação que você pode ter é pesquisar sobre a vida dele. É conhecer as ações que ele teve no passado, as ações que ele tem no presente, as ações que ele tem para o futuro. É dar uma olhadinha lá no escopo do partido em que ele se encontra. É dar uma olhada nos projetos que ele tem. Tudo isso é ação. É não ficarmos parados apenas observando as redes sociais e esperando os comentários de A ou B, mas é buscar o conhecimento, buscar entender o que está acontecendo. Porque muitas vezes nós somos levados pelas opiniões alheias e nós precisamos formar a nossa própria opinião. Nós precisamos observar o que está acontecendo desde o nosso município, do nosso estado, do nosso país, para que nós tomemos a decisão correta, para que nós tomemos uma decisão, para que nós venhamos nos arrepender o mínimo possível. Então nós precisamos pensar mais sobre aquilo que nós decidimos, sobre aquilo que nós escolhemos, sobre as ações que nós empenhamos. E aqui, agora falando de percepção, nós vemos que nós precisamos estar sensíveis. Nós precisamos ouvir mais aqueles que estão ao nosso redor. Hoje, nós vivemos numa sociedade que nós temos muita dificuldade em ouvir as pessoas. Você percebe que a pessoa começa a falar e na nossa mente nós já começamos a criar a resposta daquilo que a pessoa está falando e muitas vezes sem pensar, sem digerir aquilo que a pessoa está falando para nós. Então nós temos muita necessidade de falar, de responder, de interpelar a pessoa e nós temos muito pouca capacidade de ouvir. E como nós vivemos numa sociedade em que as pessoas estão carentes de ser ouvidas. Por que acontecem muitos suicídios hoje em dia? Vocês pensam que não, mas são pessoas que elas precisam ser ouvidas e muitas vezes no contexto em que elas vivem, elas não conseguem ser ouvidas. Às vezes são pessoas introvertidas. E você que é mais extrovertido, você tem um papel na sociedade. Há um propósito nessa sua extroversão. É se achegar nessas pessoas. É fazer a diferença. Nós precisamos começar a encontrar aquilo que tem dentro de nós que pode fazer a diferença na sociedade. Às vezes eu fico pensando que eu não consigo fazer nada, eu fico ali, poxa vida, quem sou eu para fazer alguma coisa para alguém? Mas com certeza você tem algo dentro de você que pode fazer a diferença na vida de alguém. Então você precisa começar a buscar isso, a extrair de você essas qualidades que você tem.
Todos nós temos uma qualidade. E nós precisamos usar essas nossas qualidades para o bem comum, para o bem da sociedade, para o bem daquele meu vizinho, para o bem daquele meu colega de trabalho, para o bem daquele meu amigo de escola, da faculdade, que às vezes está ali quietinho no canto dele e ele só precisava de um boa noite, de um boa tarde, de um bom dia. Ele só precisava de um oi, como vai? Como vai você? Tá tudo bem? E às vezes, nesse tá tudo bem que você pergunta, a pessoa acaba contando toda a vida dela. Ele acaba contando toda a vida dele e aquilo ali tira um peso tão grande das costas dele, porque no contexto em que ele vive, não há pessoas que tenham a capacidade de ouvi-lo. João Luiz está aqui conosco também nos assistindo, grande abraço. José Morari, boa meu irmão, esse assunto hoje é muito especial. Olha aí o meu amigo José Morari, amigo de longa data, amigo nosso de infância, e tá aí junto de nós, e eu dou graças a Deus pela vida dele também. Então eu tenho certeza que a partir de hoje, você ouvindo, eu falando sobre esse assunto, eu creio que vai despertar algo de bom na sua vida e você vai entender que você tem algo dentro de você muito especial. E que essa especialidade que você tem aí, ela vai brilhar na vida de alguém. Alguém vai ser beneficiado através disso que vai se despertar em você a partir desse momento, a partir dessa noite. Porque nós estamos precisando de socorristas. Socorristas emocionais, socorristas espirituais. Pessoas que estendam a mão. Pessoas que deem um sorriso. Vocês não imaginam o poder que tem um sorriso. Quando você chega num lugar, eu já tive essa experiência. Às vezes você está com um dia difícil, aquele dia que começou tudo errado, e você chega em determinado lugar e a pessoa te atende com aquele sorriso gostoso, espontâneo. E aquilo ali transforma o seu dia, aquilo ali muda o seu dia. A partir daquele momento, você tem um dia diferente. Aí, às vezes, a gente até fala, nossa, ganhei o dia hoje, com aquele sorriso. Às vezes, aquele aperto de mão gostoso, firme. Aquele aperto de mão sincero, um abraço. São coisas simples, que não custam dinheiro e que fazem a diferença na nossa vida. Hoje em dia, as pessoas se preocupam muito com aquilo que custa dinheiro e acabam se esquecendo daquilo que não custa dinheiro, mas tem valor. Porque existem muitas coisas que não custam sequer um centavo, mas elas têm um valor tão grande na nossa vida, um valor tão transformador, um valor que beneficia a vida das pessoas, e nós estamos aí muitas vezes deixando passar desapercebido essas coisas tão valorosas que nós temos na nossa vida e que não custam dinheiro algum. Então nós precisamos ser pessoas perceptivas na tomada de decisão. E hoje eu creio que muitas pessoas que estão ouvindo, e pessoas que vão ouvir também essa live, vão ouvir sobre esse assunto, como eu disse, vai ficar lá no Facebook, ou melhor, eu tô com o Facebook na cabeça hoje, vai ficar lá no YouTube, vai estar lá no YouTube, e as pessoas vão poder ver, compartilhar, e como o nosso amigo aqui, José Morales, disse, é um assunto muito especial para os dias de hoje, porque nós estamos passando por momentos difíceis, e nós precisamos, nesses tempos difíceis, de uma palavra amiga, de um ombro amigo. Nós estamos aí vendo tantas guerras nas redes sociais, pessoas se maltratando, pessoas xingando umas às outras, pessoas denegrindo a imagem das outras. E nós precisamos de uma palavra amiga, de uma palavra abençoadora, de uma palavra de Deus,
Nós precisamos de algo que alimente o nosso ser, que alimente o nosso interior, que nos dê força para lutar. É o momento de nós darmos as mãos uns para os outros e ir para a batalha. Nós precisamos dar as mãos uns para os outros, segurar firme, porque quando um cair, o outro ajuda a levantar. É isso que nós estamos precisando. De pessoas que peguem nas mãos umas das outras e as ajudem a caminhar. Nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a fazer o bem. Para nós finalizarmos, estamos chegando aqui ao final, e as tomadas de decisões, elas estão muitas vezes baseadas em sonhos. Mas Carlinhos, o que você quer dizer com isso? Os sonhos são agentes importantes na esfera da tomada de decisões. Porque nós somos pessoas sonhadoras. O ser humano, ele é sonhador. O ser humano, ele tem desejo de evoluir, ele tem desejo de melhorar, ele tem desejo de buscar algo melhor para a sua vida. Então, o ser humano, ele é um sonhador. E isso não tem nada de mal nisso. Nós precisamos sonhar. Porque o sonho, ele é um alimento para a nossa alma. Nós temos sonhos de construir uma casa. Nós temos sonhos. Aquele que é solteiro de constituir uma família. Aquele estudante, ele tem desejo de ir para uma faculdade, ele tem aquele sonho, ele tem o sonho de fazer um mestrado, um doutorado. Ele tem sonho de ter uma profissão um dia. Então, as tomadas de decisões, elas estão ali na esfera dos sonhos. Elas estão circundadas por sonhos. Então, quando você tem um sonho, para que esse sonho se concretize, você precisa tomar uma decisão. Você precisa fazer uma escolha. Você precisa ter uma ação concreta. E você precisa ter percepção daquilo que está acontecendo ao seu redor para que aquele sonho se concretize. Então a tomada de decisões ela envolve escolha, ação e percepção. Para que o seu sonho se torne realidade, para que você lute pelo aquele sonho. Mais uma coisa eu quero deixar aqui para você. Preste bem atenção. Eu quero mandar um abraço aqui, antes de deixar essa frase para você, para o meu amigo aqui, Giva. Giva Instalações Elétricas. Nosso amigo aqui, eletricista, lá da Zona Sul de Arapongas. Um grande abraço aqui, meu amigo Giva Instalações Elétricas Residenciais e Industriais. Excelente profissional. Você pode aí contratar sem medo nosso amigo Giva. Vamos lá. Os sonhos são agentes importantes na esfera da tomada de decisões. Então você que é sonhador, você que tem desejo de constituir algo, de fazer algo na sua vida, de mudar de situação, preste bem atenção. Você pode sonhar, mas no momento de tomar a decisão, você precisa estar acordado. Vou repetir. Você pode sonhar, mas no momento da tomada de decisão, você precisa estar acordado. Porque no momento da escolha você precisa estar acordado. Para ter ação, para sair da inércia, você precisa estar acordado. E para ser perceptivo, para ter sensibilidade, você precisa estar acordado. Porque quando nós estamos dormindo, nós estamos vulneráveis. Então, para que nós possamos realizar os nossos sonhos, tomar as decisões assertivas, nós precisamos estar acordados. Sonhe! Sonhe muito, sonhe bastante. Não deixe de sonhar, não deixe de acreditar que você vai conquistar aquilo que você deseja. Mas sonhe e tome as decisões acordado.
Cristiano Lemos, um grande abraço para você, meu amigo. Está aí junto de nós assistindo também a nossa live. Grande abraço para você. Então, meus amigos, nós estamos aqui finalizando essa live. Nós falamos aqui em 2 etapas sobre tomadas de decisões. Sobre aquilo que nós precisamos para tomar decisões assertivas. Nós vamos estar ao longo das semanas aí trazendo novos assuntos. Se você tiver sugestões de assuntos também, pode enviar para nós, que nós vamos analisar e nós vamos tentar trazer aqui assuntos aí que você der a dica, que você colocar aí para nós. Deixa aí nos comentários, tá? E nós vamos tentar trazer aqui para você também aquilo que você colocar aí de opção, de assunto para nós. Mas nós vamos estar aqui nesse bate-papo aí, pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana nós vamos estar juntos aí conversando. Então, fica com essa palavra, com esse assunto. Aqui nós trouxemos aqui 3 versículos bíblicos aqui para você também. Eu quero dizer para você, tenha fé. Acredite que Deus, Ele ainda está no controle da situação. Deus nunca deixou de estar no controle da situação. Ainda que você passe por luta, ainda que você passe por dificuldade, Deus está no controle da situação. Mas Deus também quer que nós façamos aquilo que está ao nosso alcance. Deus, Ele quer que nós façamos a nossa parte. E por isso nós precisamos nos aprofundar sobre esses tipos de assunto. Para que nós façamos a nossa parte. Deus está ali nos ajudando, nos dando condições, nos dando força, nos dando saúde para lutar. Mas nós precisamos ter consciência que nós precisamos sair da zona de conforto, que nós precisamos avançar, que nós precisamos nos aprofundar naquilo que nós queremos fazer, que nós precisamos arregaçar as mangas e lutar. E com certeza nós vamos alcançar aquilo que nós desejamos. A minha vontade aqui era fazer algumas lives aí em torno de 30 minutos, mas aqui nós já estamos com 40 minutos e eu quero agradecer a você que ficou desde o início até o final dessa live. Que Deus te abençoe, um grande abraço e fiquem com Deus.